Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nessa sessão aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a série You, né? Uma série americana disponível na Netflix. Traduzindo aí para o português, o nome da série é Você, tá? E aí, por que eu vou falar sobre essa série, né? Porque eu vejo muitos comentários no Instagram acerca do protagonista da série, o Joey, onde muita gente faz alusão ao mesmo como sendo ele um psicopata, né? Quando na verdade ele é um neurótico obsessivo patológico, bastante patológico, altamente patológico, sabe? Não se trata de um psicopata. Ou seja, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu vejo muitas interpretações equivocadas acerca da psicopatia, né? Nem tudo trata-se de uma psicopatia, tá? E aí eu vou dar uma geral, né? Contar a história para vocês da série, abordando de modo geral mesmo. Saiu a segunda temporada, no entanto, não comecei ainda a assistir a segunda temporada, só assisti a primeira temporada. Então eu irei me ater à primeira temporada, tá bom? Bem, Beck, ela é uma garota aí linda, né? Que aspira à escrita. Ela é uma aspirante, digamos assim, à escritora, entende? E aí, Beck tem a sua vida completamente mudada a partir do momento que ela vai fazer uma visita à livraria onde Joey é o gerente. E aí, lá ela passa a conhecer o Joey, certo? E a partir daí a sua vida começa a tomar um rumo diferente do que ela vinha traçando, entende? E daí assim que Joey conhece Beck, ele tem certeza que ali está a imagem correspondente à garota dos seus sonhos. E aí Joey começa a fazer um movimento para conquistar Beck, né? Ele usa de vários artifícios, dentre esses artifícios ele faz uso da internet, das redes sociais, para descobrir tudo sobre Beck. Ele quer saber tudo sobre ela, né? E aí o que poderia ser visto como paixão se transforma em uma obsessão perigosa, uma vez que Joey ele não mede esforços para tirar do caminho dele tudo e todos aqueles que podem vir aí ameaçar os seus objetivos, tá? E o seu objetivo é ter o amor de Beck, dada a essa paixão louca que ele passa a sentir por ela. Vamos lá falar um pouquinho da psicopatia, certo? E aí eu irei falar da psicopatia com base na especialista Hilda Morana. A Hilda Morana, ela é especialista nesse assunto. Ela fez um trabalho belíssimo acerca do assunto, trabalho este publicado na página Psiquiatria Online Brasil, né? Ela é da USP e é voltada aí para a dimensão da psicopatia. Nesse trabalho, a Hilda Morana, ela salienta que existem 3 formas convencionadas de transtorno do caráter. E aí, a primeira é caracterizada pelo traço anormal do caráter. Eu não gosto muito de usar essa palavra normal, anormal, então digamos que essa primeira forma convencionada do transtorno de caráter seja aí caracterizada, seja aí nomeada como traço disfuncional. E aí nessa condição a pessoa ela é mentirosa, nessa condição a pessoa ela é aproveitadora,
nessa condição a pessoa engana, mas é aí uma pessoa que consegue manter uma atividade profissional, é uma pessoa que consegue manter uma atividade social, né? Para as outras é perceptível esse traço disfuncional em seu caráter, né? E aí não é considerado um traço patológico, tá? Já o segundo nível de alteração de caráter diz respeito a um transtorno da personalidade, segundo aí a Hilda Morana. E aí é o sujeito já considerado patológico, é uma pessoa que mente muito, é uma pessoa que entra em atrito facilmente com os outros, né? É uma pessoa que não consegue ter vida social, consegue trabalhar, mas por um curto período de tempo, não consegue manter uma família, não consegue manter amigos, né? E aí o primeiro nível é considerado um disfuncional do caráter, como a gente viu. O segundo nível é considerado um defeito de caráter, tá? E aí a diferença entre os dois, segundo a autora, é aparelhada pelo quantitativo, ou seja, é uma questão de intensidade, é uma questão de comprometimento, né? O terceiro nível de alteração de caráter é a psicopatia. Bom, quais são as características cruciais de um sujeito com esse terceiro nível de alteração de caráter? O outro, e aí eu vou falar numa dimensão, no sentido aí de um psicopata em relação ao outro, ou seja, se relacionando com o outro, né? Como que ele age, como que é a sua característica estando ele envolvido com o outro, né? O outro não existe para ele como ser humano. O outro é um meio para ele conseguir os seus propósitos egoístas, né? O psicopata ele não tem amigos, o psicopata ele não tem sentimentos, né? Ele não ama. O psicopata é muito sedutor, sim, né? O psicopata ele estuda muito a sua vítima, né? E aí, ao estudar muito o outro, ele passa a fazer tudo por esse outro, né? Ele busca aí saber do que é que a pessoa gosta, ele busca saber de alguma forma do que é que a pessoa precisa, né? Como eu disse, ele é muito gentil, né? Ele é muito sedutor com a sua vítima, a tal ponto da vítima achar que foi sorte ter encontrado essa pessoa na vida, entende? E aí cautelosamente ele vai agindo, né? Fazendo tudo para a pessoa, tratando bem, até que um dia ele começa, por exemplo, a pedir o carro dela emprestado, começa a pedir dinheiro, né? Digamos que essa pessoa ela tenha muitas posses, ele vai agindo com muita sutileza na tentativa de se apossar de tudo aquilo que é do outro e que tenha valor para ele. Pode até não ser nada no sentido assim palpável, material. De repente é uma pessoa que é executiva de uma empresa, digamos assim. Bom, ele vai agir em torno dessa pessoa para conquistar aí um cargo significativo nessa empresa, digamos assim. Ou seja, resumindo, ele não se envolve por amor. Ele se envolve a fim de usar a pessoa para que assim, por meio dessa pessoa, alguma ambição que ele venha a ter possa ser suprida, né? O psicopata, ele tende a ser cruel, porque é da sua natureza, né? Essa insensibilidade, é da sua natureza ser insensível ao outro, né? Psicanaliticamente falando, é um sujeito de estrutura perversa. Mas vale salientar
que nem todo sujeito de estrutura perversa é um psicopata. Tem aí desenvolvido essa patéia, né? Essa patologia, né? Então, mas todos aqueles para a psicanálise que vem a ter um diagnóstico de psicopatia, ele é aí um sujeito de estrutura perversa, em que dificilmente ele vai aceitar as regras, os limites, dificilmente ele será ético, né? E aí vale fazer aí uma ressalta, muita gente também confunde o perverso com o psicótico, por exemplo, ou seja, muita gente confunde o psicopata com o psicótico. Vejam bem, o psicótico, o sujeito de estrutura psicótica, ele não sabe o que é a regra, ele não entende o limite. O perverso sabe o que é, ele sabe o que é a regra, ele sabe o que é o limite, mas ele rejeita, sabe? Ele rejeita. Dificilmente ele será ético, entende? Porque ele, de fato, rejeita as regras, ele rejeita os limites, mas ele sabe o que é. Diferente do psicótico. O psicótico, ele não sabe o que é a regra, ele não sabe o que é o limite, ele não tem consciência disso, entende? Então vejam, o psicopata, ele tende a, de fato, perverter as situações em prol do seu próprio ego. Geralmente são sujeitos muito egocêntricos, são pessoas sem emoções, são pessoas sem compaixão, são pessoas sem culpa, são pessoas munidas de uma pura razão. Ou seja, são pessoas que usam a inteligência de uma forma eficiente. E bem mais eficiente do que as outras pessoas que têm emoção, né? Justamente porque essas outras pessoas, justamente por terem emoção, sabe? Daí, muitas vezes, a inteligência fica comprometida. A razão fica comprometida, dada a emoção, entende? Diferente do psicopata. O psicopata é pura razão, é pura inteligência, é pura estratégia, né? Em termos de anatomia, há estudos aí neurológicos acerca do assunto. Dei uma lida em alguns trabalhos acadêmicos acerca do assunto, trabalhos esses disponíveis na plataforma Cielo, né? Assim como dei uma lida em estudos disponíveis em revistas que tratam da cientificidade, ou seja, que tratam da ciência, como por exemplo a revista Super Interessante, a revista Galileu Galilei, né? E o que eu percebi de comum nesses estudos quanto à anatomia cerebral de um psicopata é que os circuitos do cérebro de um psicopata são fisicamente diferentes dos circuitos do cérebro de um ser humano que não é psicopata. Há uma ativação diferente quanto às partes do cérebro relacionadas justamente aos julgamentos morais, né? Segundo a revista Super Interessante, ao abordar essa temática, traz aí um assunto, traz à tona, na verdade, um estudo feito na Universidade Madison, né? Onde, como é que foi feito esse estudo? Em uma prisão de segurança média, os pesquisadores, eles compararam o cérebro de 20 presos com diagnóstico de psicopatia com os de 20 outros presos que cometeram crimes semelhantes, mas não tiveram o diagnóstico de psicopatia. Daí o resultado mostrou diferenças importantes entre esses dois grupos. Basicamente, os psicopatas têm menos conexões entre o córtex pré-frontal, né,
que é a parte do cérebro aí responsável por sentimentos, né, como a empatia, a culpa. Então há um déficit na conexão entre o córtex pré-frontal e a amígdala, onde a amígdala está relacionada ao medo, à ansiedade. Então vejam, partes importantes, né, do cérebro, uma que está relacionada à empatia, à culpa, às emoções, os sentimentos, a outra relacionada ao medo, à ansiedade, né? Então, entre essas duas partes há uma defasagem, há um déficit, há um sucateamento na conexão. E aí, imagens feitas com ressonância magnética funcional mostraram menos atividades coordenadas entre essas duas partes cerebrais, o córtex pré-frontal e a amígdala. Em outras palavras, essas duas estruturas cerebrais vêm aí a ter a credibilidade por parte dos cientistas de que são partes, estruturas responsáveis por regular as emoções, por regular o comportamento social, né? E aí são estruturas que não estão se comunicando como deveriam, né? Bem, na série, o que é possível perceber? É possível perceber que Joey, ele não se relaciona com Beck para obter algum ganho, eu digo assim, um ganho material, né? Algum benefício que seja aí diferente de ter o amor dela. O que ele quer de Beck é o amor dela, porque ele de fato a ama, ele tem um sentimento por ela. Ele quer ela simplesmente pelo sentimento que ele tem por ela, não é para ter algum ganho secundário fora isso, né? Porém, o que é que acontece? Ele é um obsessivo patológico. E aí esse amor, obviamente, torna-se doentio. Entendam que ser obsessivo é diferente de ser um psicopata, sabe? É diferente. O obsessivo, ele tem sentimentos. Ele sente amor, ele sente ódio, né? E amor e ódio é uma relação na mesma intensidade, entende? Quando a obsessão dele está em uma dimensão altamente patológica, surge aí um investimento por uma pulsão, a partir de uma pulsão de destruição, que na psicanálise chamamos de pulsão de morte. Então, as suas relações, elas se estabelecem a partir de uma conduta muito agressiva. Isso quando o obsessivo ele é patológico, sabe? Né? Então, quando ele está numa relação, onde essa relação, sobretudo, está o frustrando, o neurótico obsessivo ele tem uma certa dificuldade com o desejo frustrado, né? Ele tem uma certa dificuldade em lidar com o desejo frustrado. E é por isso que quando ele está diante de uma realidade que está o frustrando, ele tende a substituir essa realidade por uma fantasia, né? Tipo, em uma relação, por exemplo, diante do fato de não estar sendo correspondido, ele tende a fantasiar que está sim sendo correspondido, né? E se o outro afirma que não o ama, mas ele vai acreditar que isso é um blefe da pessoa e que ela ou ele o ama sim, porém está blefando por alguma razão e não por falta de amor, né? E aí, por ele ser aparelhado por um impulso destrutivo, diante das frustrações, ele tende a ter um comportamento destrutivo. Porém, não trata-se de um comportamento psicopata, como no caso de Joey. Joey não é um psicopata. Ele tem um comportamento obsessivo altamente patológico, né? Porque ele chega a cometer crimes com traços perversos,
Sim, ele é um neurótico, obsessivo, com traços perversos, mas não é um psicopata, né? Não é um psicopata de modo propriamente dito. Por exemplo, ele faz uso das redes sociais para estar perseguindo Becker. Mas essa perseguição se dá por conta do seu ciúme, dessa paixão louca. Ele quer saber o que é que ela está fazendo, com quem ela está, né? É ciúme de modo propriamente dito. É um ciúme patológico dada a sua obsessão por ela. Se fosse um psicopata, se Joey fosse aí um psicopata, ele não estava fazendo uso das redes sociais dela para esse fim. Ele estava fazendo uso das redes sociais apenas para estudar ela, a fim de ter aí artefatos, subsídios, para conquistá-la cada vez mais, para que através dela ele pudesse chegar a algum ganho secundário, um ganho material, algo que pudesse suprir a sua ambição, algo que pudesse suprir o seu egocentrismo, entende? Joey, ele é egocêntrico? Ele é sim, mas de um modo diferente. O obsessivo, ele tem um ego aí centralizado, digamos assim, mas isso se dá de modo diferente de como se dá em um psicopata, né? Ele é egoísta no sentido de querer Becker para ele, sabe? E querer aprisionar Becker a ele, querer que ela viva só para ele, porque ele é altamente apaixonado por ela. Se ele fosse um psicopata, ele não teria sentimentos por ela. Ele estaria com ela, como eu disse, a partir de uma ambição, a partir de algum objeto em que ele estivesse ambicionando, e aí ele estaria usando ela para chegar a esse objetivo secundário, apenas isso. E a partir do momento que ele conseguisse, ele ia descartá-la. Entende? É isso. Espero que tenha ficado claro para vocês essa diferença aí entre o psicopata e o neurótico obsessivo patológico. Beleza? Então, Joey, da série Você, disponível na Netflix, ele não é um psicopata, ele é um neurótico obsessivo, né? Patológico, munido aí de traços perversos, tá? Mas não é um psicopata. Beleza? Bom, é isso, gente. Na descrição do vídeo você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail. Você encontra as minhas redes sociais, caso você queira me acompanhar de perto. Você encontra também meus outros projetos aqui na internet, meus blogs, meu outro canal, o canal Só Psicanálise. E você encontra também o Instagram da minha namorada, ela é da mesma área que eu, e no Instagram profissional dela, ela, através de textos reflexivos, ela inspira um cuidado com a saúde mental. Beleza? É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.